Yeah. Come on, y'all. We about to get our praise on up in this piece right now. Y'all know how we do. You sure? Come on, let's go. Que está lá em 1 Pedro 3,15. Abra sua Bíblia aí. Revolução intelectual. Hoje eu quero que você use um pouco da sua mente. A palavra de Deus diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Na graça, no poder do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, na sua graça e misericórdia, na unção. Mas nós temos que também crescer no conhecimento. Revolução intelectual nós temos que ter hoje na igreja evangélica brasileira. O texto diz o seguinte, vamos ler juntos? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Repita novamente, só vocês. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança. Para, horrível. Vamos lá, meus irmãos. Leiam aqui, fica mais fácil. Ok? Vamos juntos? 1, 2, 3. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Ou seja, existe uma abordagem intelectual. Você precisa saber, conhecer. Ninguém faz uma explicação, ninguém responde nada, ninguém dá razão de nada, se não for uma abordagem intelectual. Existem momentos em que você usa a sua fé, a graça, a misericórdia, a unção, mas tem momentos em que você precisa usar a razão, mesmo para cultuar o Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, perfeito e agradável, que é o vosso culto. Romanos 12. Vosso culto racional. Para prestar culto, tem que ser razão. Sem razão não se presta culto, ok? Meus irmãos, existe um homem que nasceu em 1033, chamado Anselmo, não está aqui, o Anselmo de Cantuária. E ele diz assim: não estudamos para crer, estudamos porque cremos. Não estudamos para crer. Porque nós cremos, nós estudamos. É diferente. Tem pessoas que acham que o estudo bloqueia a espiritualidade. Meu irmão, como estudar a palavra viva de Deus pode bloquear alguma coisa? O que bloqueia a espiritualidade pode ser qualquer outro tipo de coisa, não é a palavra de Deus. Então eu não estudo para crer, eu já creio. E por eu crer, eu estudo. É isso que disse esse homem e eu concordo plenamente com ele. O cristão comum, ele não percebe uma batalha que está se destravando hoje entre o cristianismo e o pós-modernismo. O cristão comum, ele não consegue enxergar que aonde está sendo travada essa batalha são nas universidades, nas revistas especializadas e nos círculos profissionais. Há uma batalha muito grande aqui e muitos têm se levantado fazendo uma aliança profana contra a visão que foi nos dada pelo cristianismo. E entre isso nós podemos citar antirrealismo, naturalismo iluminista e uma série de movimentos que estão se levantando unidos para acabar, para tirar a credibilidade que a palavra de Deus tem. E nós precisamos conhecer isso, nós precisamos saber como combater isso. Porque a igreja tem ficado indiferente diante do resultado dessa luta. A igreja não está acompanhando isso. A igreja continua dentro de 4 paredes e fazendo ali seus cultos sem se preocupar com o que o mundo está acontecendo. E nós estamos sendo atacados frontalmente, pois a instituição que forma a cultura ocidental são as universidades. É na universidade que a cultura ocidental é formada, meus queridos. É na universidade que nós vemos várias pessoas sendo formadas. Ali estão quem? Estão várias pessoas. Pessoas que vão influenciar a nossa cultura. Olha, futuros líderes políticos saem de onde? Das universidades.
os jornalistas, quem mais? Executivos de grandes empresas, professores, advogados, artistas, engenheiros e etc. Aonde saem essas pessoas? Da universidade. Aqueles que estão sendo formados. E essas pessoas que estão na universidade, elas estão adquirindo uma visão, ou talvez simplesmente copiando o professor, e muitos deles não têm capacidade de chegar às conclusões pessoais. Hoje em dia, qualquer um faz universidade, qualquer um faz faculdade, infelizmente. As pessoas, infelizmente, estão na faculdade, não sabem nem escrever direito, não sabem nem falar direito. Você pega uma universidade que fala tudo errado, sem as conjugações verbo-nominais, sem colocar as palavras de maneira certa. E universitário. Pessoas que vão influenciar o povo. Pessoas que vão influenciar uma cultura. E é lá dentro, meus irmãos, que essas futuras pessoas vão ser os formadores de opinião. E eles vão moldar as nossas vidas. Esses princípios recebidos vão ser colocados pelos formadores de opinião saindo das universidades para moldar a vida dos brasileiros, das pessoas que muitas vezes não têm nem acesso a informações. Agora, se os valores da vida cristã pudessem ser restabelecidos em lugar de destaque e respeito na universidade, isso traria um efeito transformador na sociedade. Se nós nos preocupássemos um pouco mais como os jovens estão sendo formados, o que está sendo ensinado nas nossas universidades, e influenciássemos como igreja, pode ter certeza que nós teríamos muito mais facilidade de pregar o Evangelho. E vou falar para vocês por quê. Por exemplo, hoje na universidade se ensina uma matéria chamada evolucionismo. E não se tem abertura para o criacionismo. Muitas pessoas pensam que o criacionismo é coisa de crente. Meus irmãos, criacionismo é uma posição cientificamente respaldada em testes empíricos. Ou seja, testes de laboratório. Criacionismo não tem nada a ver com cristianismo. Criacionismo é uma posição científica que os cientistas creem que todo o universo que existe por aí foi formado, foi criado por uma mente inteligente. Seja ela Deus ou não, ele não está preocupado com quem seja. Nós, como cristãos, cremos que é Deus. Mas o criacionismo apoia que existe uma mente inteligente que criou tudo isso que existe. Mas na escola não é ensinado o criacionismo. Na escola só é ensinado, na universidade só é falado sobre o evolucionismo, só uma posição científica. É colocado, relegado a segundo plano, colocado em segunda escala. É alguma coisa que as pessoas não leem. Eu me lembro que eu perguntei sobre criacionismo para o professor de biologia e ele não tinha nada para me falar. Essa é uma posição de religiosos. E o criacionismo não tem a ver com religiosidade. O criacionismo é uma posição científica defendida por muitos cientistas. E as pessoas muitas vezes estão totalmente alheias a isso. Meus queridos, se nós mudamos a universidade, mudaremos a nossa cultura por intermédio dos que a moldam. Futuros líderes formando a nossa cultura. Se mudarmos a universidade, se conseguirmos introduzir pensamentos, daí surgiu o Mackenzie. Mackenzie é uma universidade presbiteriana. Daí surgiu a faculdade metodista. Daí surgiu até mesmo outras universidades, outras escolas, a escola batista, e outras escolas que existem hoje na nossa cidade e até fora do nosso estado também. Por quê? Pensando nisso, pensando em moldar as cabeças daqueles que são os formadores de opinião e que vão influenciar a nossa cultura. Porque nós temos que nos preocupar com essas informações, meus queridos. Nós temos que preparar a igreja do Senhor Jesus Cristo para responder intelectualmente às abordagens que são feitas. Um tal de Dawkins, que escreveu Deus um Delírio, ele está ressuscitando o ateísmo do século XVIII e XIX, escreveu vários livros. E ele escreveu esse livro, Deus um Delírio. Engraçado que um amigo dele de universidade escreveu O Delírio de Dawkins. E escreveu defendendo o criacionismo, defendendo a existência de Deus. Então, meus queridos, nós temos que engrossar essas fileiras e nos preocupar intelectualmente com o Evangelho também. Porque o Evangelho não é só mão para cima, cai para trás, glória a Deus, aleluia. Evangelho é muito mais que isso. Evangelho é mão para cima, cai para trás, glória a Deus, aleluia, é unção, é poder, é dom, mas é também intelecto, é também conhecimento. E nós não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo. Por isso eu creio que uma das tarefas da igreja é ajudar a mudar a tendência intelectual contemporânea, de tal modo a estabelecer a fé cristã como uma opção racional, aceitável para homens e mulheres esclarecidas. Evangelho não é só para gente ignorante. Evangelho não é só para pobre. Evangelho não é só para pessoas que têm um nível social baixo,
Tem muitas pessoas pregando e defendendo isso com unhas e dentes. O Evangelho é para todos os seres humanos. A palavra de Deus diz que Deus deseja que todos sejam salvos e nenhum se perca. Yeah. Come on, y'all. We about to get our praise on up in this piece right now. Y'all know how we do. You sure? Come on, let's go. Yeah. Get your hands up.